Olá, amigos telespectadores da rede de TV Mais TV Arte HD. Está começando agora mais uma edição do Plantão de Notícias e você acompanha conosco agora. Operação da Polícia Federal mira contrabando e tráfico de drogas por servidores públicos e empresários. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro decide nesta quinta-feira a cassação de Gabriel Monteiro. Processo eleitoral estimula votação de idosos. SUS vai ser desafio para a próxima gestão governamental. Encaminhada por Magé, Cláudio Castro promete criar restaurante do povo e café do trabalhador. As notícias locais com Maurício Aragão, os bastidores da política com Carlos Emir e você confere tudo agora no Plantão de Notícias da Rede de TV Mais TV Arte HD. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados de prisão em 5 estados, todos ligados à Operação Artemis, que combate um esquema criminoso formado por servidores públicos e empresários. Confere conosco. No Rio de Janeiro, foram presos 2 servidores da Receita Federal e apreendidos R$600 mil. Eles são acusados de integrar uma quadrilha que contrabandeava mercadorias no Brasil e no exterior. Também há indícios de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Um grupo de empresários seria responsável por administrar produtos eletrônicos da China que chegavam no porto de Itaguaí, na região metropolitana. No esquema, nem o remetente da carga nem o destinatário tinham conhecimento do contrabando, que era colocado em containers ao longo do caminho e retirado antes de chegar ao destino final. A força-tarefa, liderada pela Polícia Federal, teve apoio da Receita Federal e do Ministério Público. A Justiça determinou o sequestro de bens e valores dos acusados, que somam mais de R$30 milhões. O futuro do vereador Gabriel Monteiro na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro pode ser selado nesta quinta-feira, dia 18. A partir das 16 horas, o Parlamento Municipal Fluminense iniciará o processo por quebra de decoro em desfavor do vereador Gabriel Monteiro, que poderá perder seu mandato e se tornar inelegível para disputar as eleições ao cargo de deputado federal. Acompanhe. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio de Janeiro negou nesta quarta-feira o recurso apresentado pelo vereador Gabriel Monteiro, em que alega irregularidades na fase de instrução do processo no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Com isso, o processo avança para a próxima etapa com a votação em plenário nesta quinta-feira do projeto de decreto legislativo que pede a cassação de Monteiro. O relator do recurso, o vereador Dr. Gilberto, ressaltou que o processo está inteiramente de acordo com as regras legais. O recurso do vereador, ele exaltou questões de mérito. A questão de mérito não é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, avaliando todo o rito que foi fielmente cumprido pelo Conselho de Ética. Todos os ritos foram cumpridos dentro da legalidade. Por isso, a minha relatoria foi para desconhecer o recurso. O vereador Gabriel Monteiro é réu na Justiça em processo que apura filmagem e armazenagem de cenas de sexo dele com uma adolescente de 15 anos e também por crime sexual, assédio sexual e importunação a ex-funcionários. O parlamentar ainda aparece em vídeos divulgados nas redes sociais acariciando uma criança e induzindo as falas de outra menor em situação de vulnerabilidade. A votação que vai decidir se Gabriel Monteiro será cassado por quebra de decoro parlamentar será aberta. Os parlamentares e a defesa terão direito à fala. Para aprovação, é necessário o voto favorável de 2/3 dos vereadores, ou seja, 34 votos. A defesa de Monteiro afirmou que continuará aguerrida e fará questão de demonstrar na sessão desta quinta alguns apontamentos que provam a inocência do parlamentar. E a Justiça Eleitoral estimula a participação do cidadão com mais experiência de vida nas eleições. O voto dos idosos, embora opcional, é importante para manter a democracia, como mostram as campanhas feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Acompanhe conosco. Nas próximas eleições, cada voto é importante. O Tribunal Superior Eleitoral procura incentivar a participação dos idosos
por meio de campanhas publicitárias veiculadas nas emissoras de rádio e televisão de todo o país. No Brasil, o voto é obrigatório para quem tem mais de 18 anos e menos de 70. No entanto, os jovens de 16 e 17 anos, assim como as pessoas com mais de 70 anos, são estimulados a participar do processo eleitoral. Em 2018, os eleitores com mais de 70 anos chegavam a pouco mais de 12 milhões de pessoas. Este número saltou para quase 15 milhões em 2022, o que equivale a um crescimento de quase 24%. E agora uma notícia preocupante: com cortes nos fundos de investimentos na saúde, será um desafio para o próximo governante do país. Segundo Januário Montoni, ex-secretário de Saúde de São Paulo, houve desfinanciamento da saúde por parte da União. Estima-se que 150 milhões de brasileiros dependam exclusivamente do sistema público de saúde. Não é por outro motivo que o tema ocupa o topo da lista de preocupações da população na sondagem do Datafolha. A pasta foi alvo do maior corte de orçamento deste ano. Quase 7 bilhões de reais foram bloqueados pelo governo. O Brasil investe pouco em saúde. Não chega a 4% do PIB, a soma das riquezas produzidas pelo país. Bem menos que Suécia, Dinamarca e Reino Unido, países desenvolvidos. O financiamento que nós estamos vivendo nos últimos anos, o financiamento do setor público, eu não encontro outra palavra a não ser ridículo. Há uma desação, um desfinanciamento do setor saúde por parte da União. Faltam recursos, sobram problemas. O país vê um aumento de pacientes com doenças crônicas, como obesidade e hipertensão. Há também casos de Covid longa e de piora na saúde mental. E a chegada da varíola dos macacos acrescentou mais um ingrediente de preocupação no sistema. A vacinação contra a Covid empacou. E há risco da volta de epidemias já arriscadas do mapa por causa da queda da vacinação infantil. Tudo isso não bastasse, há também um apagão de medicamentos, como antibióticos e analgésicos. 95% do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, é importado. As adversidades são muitas. O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde destaca 6. Aumentar o gasto público no setor, expandir o programa Estratégia Saúde da Família, reduzir as desigualdades na área entre as regiões do país, valorizar os profissionais e ampliar a atuação da enfermagem no SUS, solucionar a demanda atual e a que virá no atendimento de saúde mental que se agravou na pandemia e fortalecer o SUS para o enfrentamento de novas emergências de saúde pública. E o candidato à reeleição do governo do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, cumpriu a agenda de campanha nesta quarta-feira, dia 17, em companhia do candidato a vice-governador Washington Reis, do MDB. O candidato ao cargo de deputado estadual Vinícius Cozzolino, com a presença também do prefeito Renato Cozzolino e da vice-prefeita Jamile Cozzolino, percorreram o município de Magé. Castro visitou o bairro de Piabetá, que, assim como a região, tem recebido um forte investimento estadual para o seu desenvolvimento socioeconômico. Durante a visita, o governador conversou com comerciantes locais e moradores sobre ações que serão realizadas caso seja reeleito. Entre essas propostas estão a criação do Restaurante do Povo, que vai oferecer almoço por R$1 e café da manhã por 50 centavos. Temos que dizer que os dois candidatos, tanto a federal, Dr. Luizinho, quanto o candidato de Magé ao cargo de deputado estadual, primo do prefeito Vinícius Cozzolino, vem fazendo uma excelente gestão no município de Magé e conta com nada mais, nada menos que 83% de aprovação dos moradores. Logo, se espera que esses dois candidatos agraciados pelo governador e pelo prefeito da cidade tenham a sua eleição aí carimbada no passaporte para Brasília, respectivamente, e para a Alerj no Parlamento Estadual.
E nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com as notícias locais com Maurício Aragão e os comentários de Carlos Emir, dos bastidores da política. Com parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos. Speed Mag, Centro de Diagnóstico de Serviço Completo e Clínica de Atendimento Médico. Tratamento rápido, eficaz e acessível para doenças e lesões que precisam de atenção imediata e de especialistas certificados. Tomografia computadorizada, ressonância magnética, ecocardiograma, eletrocardiograma, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, ultrassonografia. Todos os exames com diagnósticos precisos. Faça consulta e exames com segurança. Estrada do Bananal, 1940. Localizado em Guapimirim, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Telefone 21-2632-6316. clínica@speedmag.com.br. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil, abençoada por Deus. Há 90 anos o Cristo Redentor, de braços abertos sobre nós, renovando todos os dias nossa esperança e nossa fé. Parabéns, Cristo Redentor. Uma homenagem da Rede TV Mais aos 90 anos da imagem do Cristo Redentor. De volta para este segundo bloco do Plantão de Notícias, nós vamos direto aos comentários de Carlos Emir Laranjeira sobre as eleições, as agendas eleitorais e o alerta sobre a abertura de o que chamou, abre aspas, caça aos eleitores desavisados. Está começando mais um Bastidores da Política e essa semana está aberta a temporada de caça ao eleitor desavisado, aos pastezinhos nas feiras, a panfletagem liberada nas ruas. E também teve essa semana a posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE. O Brasil é um dos únicos países que tem um Tribunal Superior Eleitoral, um órgão ligado diretamente ao STF, onde os ministros do STF são eleitos presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e esse órgão é responsável por toda a organização das eleições, tanto da candidatura, no caso da documentação, da homologação da candidatura dos pré-candidatos, quanto da organização, quanto da fiscalização, quanto do julgamento dos recursos que ocorrem durante uma campanha, e conta também com a apuração dos votos. E quem está presidindo o Tribunal Superior Eleitoral? Alexandre de Moraes, o criador do inquérito do fim do mundo, onde ele é vítima, julgador, investigador, relator, ele que decide um inquérito criado de ofício, inconstitucional para muitos juristas renomados no Brasil. E a festa
de lançamento da posse do Alexandre de Moraes, parecia uma cena hollywoodiana, aonde convidou várias pessoas, parecia mais um popstar do que um mero presidente de um tribunal eleitoral que irá conduzir as eleições. E o que mais me chamou a atenção nessa inauguração é aquela famosa rasgação de seda entre os membros do Supremo Tribunal Eleitoral e do STF. E também outra coisa interessante, que estavam os ex-presidentes, estava lá a Dilma, o Lula, o Temer, todo mundo junto, e o próprio presidente Bolsonaro. Uma saia justa, mas faz parte da democracia você aceitar o contraditório e ter uma convivência harmoniosa entre os candidatos agora às eleições. Então, a gente vai começar aqui a acompanhar as agendas e todos os acontecimentos que estão rolando no país nessa corrida presidencial. 40 e poucos dias para eleições e muita coisa vai acontecer, principalmente com a questão da judicialização que teremos nessas eleições. Podem ter certeza absoluta que essa judicialização por parte da esquerda vai ser toda hora. Essa eleição vai ser igual a um Fla-Flu, ao Flamengo e Palmeiras, ao Corinthians e Palmeiras. Vai ser bonito de se ver e complicado de se aceitar certas coisas. Como aqui no Rio de Janeiro, o juiz impeachmentado, Wilson Witzel, que não pode concorrer às eleições ao governo do Estado, insiste na sua candidatura, mesmo estando inelegível, que foi julgado até a última instância. E ele está ali, concorrendo, tentando, concorrer às eleições do Estado do Rio de Janeiro. Mas, como nós temos um ex-presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, foi condenado, foi preso e, por uma manobra do Supremo pelo STF, descondenou o Lula e ele se tornou elegível. E digo mais, um dos responsáveis da descondenação era um anterior presidente do Supremo Eleitoral. E tem o Lewandowski, que é o vice-presidente do Supremo Tribunal Eleitoral. Então, nós temos um sistema judiciário praticamente aparelhado, definindo os rumos das eleições de 2002 aqui no Brasil. Carlos Emílio Laranjeira, para a Rede TV+, TV Arte, HD. E agora você confere de notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Magé convoca para a campanha de multivacinação. Pais e filhos se unem em ação ambiental no município de Guapimirim. E a Prefeitura de Teresópolis se pronuncia sobre o novo incêndio no lixão. E a polícia prende um homem acusado de matar 2 pessoas na porta do Fórum em Rio das Ostras. E uma campanha muito importante reforça que macacos não transmitem a varíola. Meu amigo Antônio Alexandre, a gente começa o giro pelos municípios, destacando a campanha nacional de multivacinação e também contra a poliomielite no município de Magé. A prefeitura conclamando a população a participar ativamente dessa campanha que vai até o dia 9 de setembro. No próximo sábado, dia 20, acontece o dia D da campanha multivacinação. A poliomielite para crianças menores de 5 anos e, além disso, a atualização do esquema vacinal de crianças e adolescentes até 15 anos. Os documentos necessários, caderneta de vacinação, CPF, cartão SUS.
As unidades de saúde da família atendem de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E o centro de imunização, de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Imagens muito interessantes, muito bacanas que a gente traz do município de Guapimirim, na divulgação da Prefeitura Municipal. É que no último final de semana o Departamento de Educação Ambiental convocou pais e filhos, as crianças que estudam na Rede Municipal de Ensino, a participarem de uma ação de plantio de mudas no bairro da Cotia. E realmente muitos atenderam aí esse convite e foi muito interessante ver pais e crianças interagindo com a natureza e ajudando no reflorestamento da cidade de Guapimirim. Parabéns ao Poder Público pela iniciativa e a todos que participaram. Bom, você vê as imagens que nós fizemos, doutor Alexandre, através aí de telefone celular, do incêndio que estava acontecendo na noite de terça-feira no aterro sanitário do Fischer, em Teresópolis. Esse foco foi controlado, exigiu a presença de bombeiros do 16º Grupamento de Bombeiros Militares. A Prefeitura divulgou nota na manhã dessa quarta-feira, afirmando que equipes das Secretarias de Meio Ambiente, Serviços Públicos e Segurança Pública foram ao local dar apoio aos bombeiros do 16º GBM. Ainda não havia informações que apontassem para as possíveis causas, não sendo descartada a possibilidade de que tenha sido um ato criminoso. Em virtude da desinformação que está causando riscos à vida dos primatas, a Prefeitura de Teresópolis divulgou uma campanha nas redes sociais e em outros meios de comunicação, dizendo que a varíola não é do macaco. A monkeypox, ela passou a ser tratada pelas redes sociais, pela comunicação do município como nova varíola. Isso para ajudar na conscientização de que os animais não são causadores da doença e não sejam atacados por pessoas desinformadas, como infelizmente já existiram alguns relatos. Bom, e agora a gente traz uma matéria do portal Cidade 24 Horas. A repórter Cláudia Lima destaca a prisão do suspeito de ter matado 2 pessoas que saíam de uma audiência no Fórum da Cidade. Confira. A Polícia Civil de Rio das Ostras prendeu na manhã dessa quarta-feira um homem suspeito de ter participado do duplo homicídio em frente ao Fórum de Rio das Ostras. Com ele, a polícia também apreendeu um fuzil. Hoje pela manhã, o delegado de Polícia Civil Ronaldo Cavalcante, juntamente com as forças de segurança, falaram sobre a prisão do suspeito John John. E hoje logrou-se êxito em prender uma quarta quantidade de munição de grosso calibre. É um fuzil novo, com numeração suprimida. É algo incomum para essa comarca, né? E isso ressalta que o trabalho está sendo feito e que tem que ser feito de forma conjunta. Ação conjunta aí com as forças de segurança do município, juntamente com o comandante de companhia, o capitão Cremonete, logramos esse daí após informações privilegiadas, o Vulgo aí estaria se escondendo aí no endereço mencionado na ocorrência, localizamos o indivíduo, assim como o armamento aí que estava em sua posse. O mesmo assumiu-se caderno de anotação, com várias anotações do tráfico, o mesmo assumiu-se proprietário do armamento. O caso aconteceu no dia 26 de junho. As vítimas saíam de uma audiência no fórum. Eles estavam respondendo em liberdade. Uma terceira pessoa, que também participava da audiência, conseguiu fugir. E assim, conforme disse bem o doutor Ronaldo, informes de que ele está envolvido naquele duplo homicídio em frente ao fórum. O trabalho não para, a gente vai continuar para cima deles para que a gente possa diminuir cada vez mais a incidência do crime na cidade de Rio das Ostras. E vamos agora à previsão do tempo. O Rio segue com tempo firme, com termômetros chegando a 34 graus centígrados. A entrada de uma frente fria provoca rajadas de vento e mar agitado. Confira conosco a previsão do tempo no Clima Tempo.
Nesta quinta-feira, a forte frente fria que avança sobre o Brasil aumenta a nebulosidade e as rajadas de vento em grande parte do sudeste do país. Já volta a chover desde o começo da noite e com risco de chuva forte na região de Bauru, em Sorocaba e também em Presidente Prudente, no estado de São Paulo. Na capital paulista, o sol ainda predomina e as temperaturas entram em rápida elevação. Tem previsão de pouca chuva de forma muito isolada já no começo da noite da quinta-feira. As áreas do oeste e sul de Minas ainda podem receber chuva no decorrer do dia, mas sem previsão de grandes alertas. A região da Grande Belo Horizonte, todo o norte mineiro, a capital Vitória e a cidade do Rio ainda continuam com tempo firme e muito calor, mas venta bastante ao longo do dia, com rajadas que podem chegar até 70 km por hora. Desde o litoral de São Paulo até o litoral do Rio de Janeiro, o mar fica agitado no decorrer da quinta-feira. A máxima ainda chega aos 29 graus em São Paulo e também na capital Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, calor de 34 graus e em Vitória o dia começa com 18 e a máxima ainda chega aos 27 graus. E o futebol, hein, gente? Os campeonatos aí deixando os corações na mão dos torcedores. Fluminense, Flamengo e Corinthians avançaram na Copa do Brasil. O último finalista sairá do confronto entre América Mineiro e São Paulo, no Independência, nesta quinta-feira. 3 dos 4 semifinalistas da Copa do Brasil foram conhecidos nesta quarta-feira, dia 17. No Maracanã, o Fluminense empatou em 2-2 com o Fortaleza. E como tinha ganho o jogo de ida por 1-0 no Castelão, avançou no torneio. Na Neoquímica Arena, Yuri Alberto comandou a goleada do Corinthians por 4-1 perante o Atlético de Goiás. Já na Arena da Baixada, o Flamengo derrotou o Atlético por 1-0 com direito a gol de bicicleta. O adversário do Fluminense na próxima fase da Copa do Brasil será o Corinthians. Já o rubro-negro carioca pega o vencedor de América e São Paulo. O jogo, como nós já falamos, acontece hoje, na quinta-feira. E na análise de Maurício Aragão e Isaac Iatti, do programa Esporte Mais, você fica por dentro de toda a resenha dos campeonatos regionais, nacionais e sul-americanos. E durante a partida do Flu e Fortaleza, o chefe do tráfico do Castelar foi preso no Maracanã. O homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, foi preso na quarta-feira, dia 17, pela PM, enquanto assistia o jogo Fluminense contra o Fortaleza no Maracanã. Agora vejam bem que coisa curiosa. Marco Aurélio dos Santos Rocha, o Foca, estava com o uniforme do Fluminense com o próprio apelido estampado na camisa do time quando foi preso. A ação envolveu policiais do 39º Batalhão da Polícia Militar de Belfor Roxo e do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, o BEP. Contra Foco havia 2 mandados de prisão em aberto por tráfico. E ainda segundo a Polícia Militar, Foca é responsável por diversos homicídios em Belfor Roxo. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante da Sumicity, que através do canal 57 transmite para vocês a notícia da sua cidade. Muito obrigado e em breve estaremos voltando com mais uma edição do Plantão de Notícias. Até breve. Um parafuso a menos, não precisa preocupar. Na Casa dos Parafusos você vai encontrar muito mais variedade pra tudo que precisar. Casa dos Parafusos tem quase tudo. Tá esperando o quê? Vem pra Casa dos Parafusos. Avenida Dedo de Deus, 229, Loja 1, Centro de Guapimirim. Telefone 2632-4836. Casa dos Parafusos.